Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é sábado 22 de Fevereiro, já conhecemos o nosso adversário nas Champions, hoje o nosso Benfica volta a entrar em campo e para além disso temos a primeira edição da Taça Terceiro Anel. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos aí! Pois é, meus amigos, hoje é dia 22 de Fevereiro e no dia 22 de Fevereiro de 1962 o Benfica recebia em pleno estado da luz o Futebol Clube de Nuremberg, naquela que era a segunda mão dos quartos de final da Taça dos Clubes Campeões Europeus. Volto a relembrar que o Benfica era o campeão em título e já tinha perdido por 3-1 na Alemanha na primeira mão. Mas Bela Gutmann disse que o objetivo era, se perdêssemos, não deixar assim um resultado completamente já fechado e que o resultado pudesse estar em aberto para poder ser discutido no Estádio da Luz. E assim o Benfica o fez. Entrou em campo derrompante e aos 3 minutos já vencia por 2-0, com um gol de José Águas e um gol de Eusébio. Na primeira parte, Coluna e Eusébio voltariam a marcar e no segundo tempo José Augusto marcaria os 2 golos, que cilindrariam assim o Futebol Clube Nuremberg e garantiriam a passagem do Benfica às meias finais, naquele que seria o caminho para o bicampeonato europeu. E agora, ainda antes de irmos ver as nossas capas, quero voltar a recordar que hoje estaremos em direto, por assim dizer, a partir das 10 da manhã no bairro da Encarnação. Não será um direto aqui no canal, mas estaremos a disputar a primeira taça Terceiro Anel. Tal e qual como falei na introdução do vídeo, será uma futebolada entre os amigos aqui do canal. Para quem quiser marcar presença, é no bairro da Encarnação e todas as descrições estão assim na pestana de comunidade, aqui no YouTube e também no X do canal, no Facebook e também no Instagram. Por isso vejam as informações e se quiserem ver uma futebolada de autênticos cracas, passem no bairro da Encarnação em Lisboa e venham desfrutar com o Terceiro Anel. Vai ser uma taça bastante renhida, onde o time Cavém, capitaneado por mim, vai se enfrentar o time Aimar, capitaneado por Tony Gutierrez. E com muitos amigos aqui do canal a fazerem parte deste grande convívio, promete ser uma grande manhã à Benfica. Para a tarde todos podemos acompanhar o nosso Benfica no regresso ao Campeonato Nacional. E agora sim, vamos deixar então de lenga-lengas e vamos então ver as nossas capas, começando, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Samu não é só conversa. A estatística sustenta o desabafa quente do avançado após a eliminação portista na Liga Europa. Entretanto, a família de Pinto da Costa pretende respeitar a verdade. Não vai participar em nada que envolva as pessoas por ele mencionadas. Já os Dragões e Vítor Bruno chegam a um acordo para a rescisão. Aqui está então o Futebol Clube do Porto envolto em imensos problemas. Para além da eliminação na Liga Europa, ainda tem aqui outros problemas extradesportivos. Ainda aqui nos 40 anos de história, um futuro de coragem. Para ser bom, é preciso fazer bem todos os dias. Quem o garante é Carlos Queiroz. Foi o primeiro protagonista das conversas com campeões na inauguração da exposição patente na Maia até 21 de março. Eu realmente só tenho pena de viver em Inglaterra e não poder muitas vezes estar presente neste tipo de exposições e neste tipo de conversas. Pois, ao fim e ao cabo, acho que nós, adeptos do futebol, ganharíamos imenso por poder participar neste tipo de certames. Só é pena que depois não saia assim, sei lá, um DVD ou algo onde mostra assim estas entrevistas para que nós, pessoas que não podemos marcar presença, possamos aprender um pouco mais sobre a história do futebol português. Ainda aqui no Sporting, não sou hipócrita, foi uma decisão institucional. Frederico Varandas explica o silêncio na morte do ex-presidente portista. Entretanto, temos aqui um Braga 1, Nacional 0, os minhotos de novo no pódio. E no basquetebol, Portugal de volta ao europeu. A ausência de 14 anos chegou ao fim, apesar da derrota com Israel. E na entrevista, Paulo Jorge Pereira diz: recurso à expressão modalidades ditas amadoras. É assim, eu percebo perfeitamente. Em primeiro lugar, quero dar aqui parabéns ao combinado português. E em segundo lugar, quero aqui matizar que é normal que sejam modalidades amadoras quando muitos dos jogadores não vivem exclusivamente dessas mesmas modalidades, acabando por ter outras fontes de rendimento, pois os ordenados que pagam em Portugal são, no mínimo, miseráveis. Mas enfim, isso é um debate para outro tipo de vídeos e não para aqui para o vídeo das capas. Quero aproveitar esta interrupção também para pedir desculpa, quer pela imagem, quer também pelo som, mas como devem calcular, encontro-me em Lisboa aqui num quarto de hotel a tentar fazer o melhor possível. Enfim, vamos deixar também de lamechices e vamos então ver o primeiro destaque do nosso Benfica. Barcelona outra vez. Sorteio dos oitavos da Liga dos Campeões abre a porta a acerto de contas. Temos então também um Benfica Boa Vista às 6 da tarde, onde Bruno Lage diz:
Jogadores estão no limiar da sobrecarga. Ora, aqui vamos partir então este destaque em duas partes. Em primeiro lugar, se tu viste o vídeo das capas de ontem ou o short do meio da manhã, já sabias que o adversário era o Barcelona. E se não sabes o que é que eu estou a falar e não queres estar a ver o vídeo das capas, passa e vê então um short do meio da manhã onde está lá uma imagem com um sorteio com Liverpool e Barcelona, e onde eu explicava logo no início da manhã que o nosso adversário iria ser o Barcelona. E tudo isto tem uma lógica bastante aparente, só não vê quem não está atento aos meandros do futebol internacional. Já aqui relativamente ao Bruno Lage e ao seu discurso, quem segue o canal sabem que eu não posso estar em maior desacordo com treinadores como Bruno Lage, Carlo Ancelotti ou Pep Guardiola no que toca a este capítulo, pois ao fim e ao cabo ambos têm plantéis bastante vastos e, como tal, a não utilização desses mesmos jogadores e continuar a insistir em jogar com 12 a 14 elementos acaba por criar esta sobrecarga. É um facto, no caso do Benfica em particular, houve também aqui duas lesões que nada tem a ver com a sobrecarga, estamos a falar de Bá ou de Manu Silva, tal e qual como aconteceu, por exemplo, com Rodri no Manchester City, ou com Militão, ou Alaba, ou Carvajal no Real Madrid, mas isso não isenta assim o seu treinador de não utilizar o resto dos jogadores existentes no plantel, e voltando aqui uma vez mais, particularizando no caso do Benfica, porque não utilizamos Rolheiser enquanto teve cá 7 meses a ganhar um ordenado, Prestiani, que continua a ganhar um ordenado, e tantos outros jogadores que não fazem parte das escolhas para fazer rotação de Bruno Lage. Por isso depois não se venha queixar. Enfim, vamos ver então o que é que dizem os jornais da capital. E começamos, como sempre, com o jornal O Record. Árbitros já nos custaram mais de 5 pontos. Varandas aponta a diferença de critério. Seria uma hipocrisia mudar o que penso da Pinto da Costa só por ele ter morrido. Resistindo nas próximas 3 semanas, vamos ser campeões. O plantel está desajustado do sistema atual. Mais ponto, menos ponto, este campeonato estaria decidido. Em Alvalade ninguém desce para intimidar os árbitros, e se o lance do Morten é penalti por agarrão, então marquem todos. Sinceramente eu nem sei o que dizer, mas isto é muito simples. Todos vocês sabem o que é que eu penso sobre a arbitragem, e a menos que seja um escândalo de igreja, não vou estar aqui a comentar nenhuma situação. E acho de baixo tom e de clube pequeno, um presidente de um clube, seja ele do Sporting, do Porto ou do nosso Benfica, ver ter este tipo de discurso, pois ao fim e ao cabo todos sabemos que os 3 grandes são beneficiados e os 3 grandes também são prejudicados. A menos que seja assim uma sequência, que realmente seja uma coisa de bradar aos céus. O que aqui fala o Sr. Varandas de um caso específico, também poderíamos apontar vários casos específicos onde o Sporting acabou por ser beneficiado, quer seja na Europa, quer seja em âmbito nacional. Por isso estar a vir aqui a queixar-se não é nada mais, nada menos do que fazer uma forma de pressão. Não baixa aos balneários para falar com os árbitros, mas usa a comunicação social para falar com os mesmos. Ainda aqui, João Simões, operado, fraturou o pé direito e para de 6 a 8 semanas. O pesadelo continua. Entretanto, castigo de Diomande é reduzido e pode voltar já no domingo. Já na taça da Liga de Futsal, Leão na final de goleada, após ganhar ao Benfica por 1-5. Infelizmente, aqui os nossos miúdos não estiveram à altura e acabaram, como está aqui a dizer, e bem o jornal O Record, por ser goleados, ficando assim afastados desta mesma competição. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Samu pediu desculpa também no balneário. Falou aos colegas e treinador no regresso ao Olival. Já a SAD chega a acordo com Vítor Bruno e aqui ainda na Liga, guerreiros dormem no pódio. No basquetebol, Portugal está no Eurobasket e na Liga das Nações Femininas, as navegadoras travam campeãs da Europa, após o Portugal 1, Inglaterra 1. E aqui as nossas meninas, com a nossa Kika em evidência, a conseguir aqui um belo resultado. Mas a nós o que nos interessa sim é os destaques do nosso Benfica. Baliza para Samuel. Vai ser titular hoje e diante do Sporting Braga na Taça de Portugal. Coxu está apto e Arsens em dúvida. Bruno Lage diz que os jogadores estão claramente cansados. É o preço do sucesso. As águias podem voltar à liderança provisória e já sabem que o Barcelona vai ser outra vez o seu rival nos oitavos da Champions. Já Guimarães defronta Betis na Liga Conferência. E isto tudo para falar do Benfica Boa Vista de hoje às 6 da tarde. E sinceramente não sei o que vos diga, a não ser que Bruno Lage aqui, eu percebo que queira fazer rotações na equipa e falando primeiro de Coxu e de Arsens, acho que os jogadores estão limitados ou não estão a 100%, já o disse no dia de ontem, não deveriam jogar, pois acho que a partida com o Braga é de calibre bastante mais exigente
e complicado, e acho que miúdos da equipa B ou algumas adaptações poderiam funcionar esta tarde frente ao Boa Vista. A rotação na baliza na partida de hoje não me faz espécie, acho que sim, acho que Samuel poderia voltar a ser titular da baliza encarnada. Já contra o Braga na taça não concordo, e aqui eu sei que há pessoas que defendem que devia ser um guarda-redes para o campeonato e a Liga dos Campeões e outro para as taças, mas quando chegamos a estas fases finais em jogos de grande exigência, eu sou apologista de pôr o melhor guarda-redes na baliza. E na minha opinião, e para mim, o melhor guarda-redes do Benfica neste preciso momento continua a ser Anatoly Trubin. Percebe que podia-se rodar assim contra o Boa Vista para o campeonato por ser um jogo dito mais fácil, com todo o respeito pelo Boa Vista, e é preciso não descuidar, embora seja o último, há que entrar em campo e ganhar a partida, mas contra o Braga parece-me excessivo. Isto pelo menos é a minha opinião. Peço desculpa por mais uma interrupção, mas aqui passam carros, é um barulho desgraçado, mas enfim, estava falando. Relativamente aos sorteios, quando chegarmos mais perto da eliminatória com o Barcelona, iremos analisar um pouco mais os catalães e a forma como o Benfica terá que disputar essas mesmas partidas para poder eliminar o Barcelona a duas mãos. Recordo que a primeira mão será no Estádio da Luz e que será tudo decidido no Estádio Olímpico de Montjuic, ou esse Estádio Olímpico, agora Luís Company. E assim sendo, o Benfica terá que se preocupar para já é com estas duas partidas de fevereiro, antes de começar a preocupar com os catalães no dia 5 de março. Primeiro há que ganhar hoje ao Boa Vista e depois há que eliminar o Braga na próxima quarta-feira, onde nós estaremos aqui no canal a acompanharem o Atchalongo. E agora sim vamos então ver o último destaque dos jornais esportivos e ver então o que é que o Jornal A Bola nos traz hoje. Varandas ao ataque. O presidente leonino abre o livro. Enquanto estivermos no Sporting, os árbitros serão bem tratados. Ninguém deixa ao túnel para insultar ou intimidar. É um plantel ajustado a um sistema de jogo que hoje não se aplica. Não passou por nós. Não queríamos que assim fosse, mas assim é. E o lateral direito alemão, Wagner do Stuttgart, está referenciado. Diz ainda aqui Varandas que em 10 anos o Sporting não pagou um cêntimo às minhas clínicas e seria hipocrisia mudar por essa pessoa ter falecido. E está falando aqui então de Pinto da Costa. Ainda João Simões terminou a época, pois sofreu uma fratura no pé direito em Dortmund e não há médios para o jogo com o Aves Sad. E aqui dizer que o plantel tem uma estrutura para um sistema de jogo e depois que agora jogam no sistema de jogo e que não, a decisão não passou por ele, isso é no mínimo ridículo, pois quem contrata não é o treinador e sim o presidente. Aconselho do treinador, sim, e eu percebo o que é que ele quer dizer, mas estar aqui a isentar-se de todas as culpas, como se ele não tivesse estado envolvido no processo, é no mínimo pôr assim uma peneira frente ao sol, para tentar enganar os adeptos e associados do Sporting Clube Portugal. Ai, Varandas, Varandas. Ainda aqui na Liga, fim de semana no pódio graças a Gorbi. No Braga 1, Nacional 0. Já no Futebol Clube do Porto, Zé Pedro volta ao 11. Aproveita o castigo de Neuwen Pérez frente ao Guimarães. No basquetebol, Portugal apurado para o Euro 2025. No futebol internacional, jogadores portugueses descobrem o Brasil. E na Liga das Nações Feminina, golaço da Kika Nazaré no empate de Portugal com a Inglaterra. A campeã da Europa não passa em Portimão. E agora sim, vamos então ver o derradeiro destaque do nosso Benfica, que hoje, ao contrário dos últimos dias, até tem um destaque aqui considerável. Samuel Soares no lugar de Trubin. Guarda-redes será titular com o Boa Vista hoje e com o Sporting Braga na quarta-feira para a Taça de Portugal. Temos então o Benfica Boa Vista às 6 da tarde e Bruno Lage reage à sobrecarga de calendário. É o preço do sucesso. O técnico comparou Arsens a De Bruyne e garantiu que está sempre atento a qualquer jogador que se chame Félix. Entretanto, o Barcelona é o adversário nos oitavos da Champions e diz Bruno Lage: temos de ter ambição para seguir em frente. Ai, Mister, isto você diz tantas coisas na conferência de imprensa que eu não estou de acordo, que qualquer dia mais vale eu começar a fazer uns reacts às suas conferências de imprensa. Enfim, com que então está atento a qualquer jogador que se chame Félix, as coisas que este homem diz, sinceramente. Ai, não há muito mais a dizer. Sobre Samu já disse aquilo que tinha a dizer. Não é que eu desgosto completamente do guarda-redes, mas acho que seria um guarda-redes que não tendo grande ritmo de jogo para hoje sim, contra o Braga não concordo. Relativamente aqui ao adversário, acho que sim senhor, o Benfica terá a possibilidade de eliminar o Barcelona a duas mãos, mas antevê-se uma eliminatória bastante complicada e aqui estou de acordo com o puxar de galões de Bruno Lage dizendo é o preço do sucesso. Sim, isto sim é falar à Benfica. A ambição e dizer onde é que o clube está e porquê é que está. Porque ao fim e ao cabo o Benfica, de melhor ou pior forma, foi competente e conseguiu passar assim a eliminatória do play-off. E assim sendo está presente nos oitavos de final da Liga dos Campeões.
ao contrário de outros clubes que, por falta de ambição, inclusivamente abdicaram de levar os seus melhores jogadores. O Benfica assim não o fez, arriscou e acabou por ter sucesso. Com melhor ou pior exibição, um facto é que o Benfica é o único representante português na Liga dos Campeões. E este ano, se formos ver as contas para o coeficiente do futebol europeu português, o Benfica é o clube que mais contribuiu, seguido do Vitória de Guimarães, e o Futebol Clube do Porto, para vocês terem uma ideia, é o último classificado nessa mesma conjetura, atrás de Sporting e Braga. Por isso, é um facto que aquilo que Bruno Lage diz não deixa de ter razão. É o preço a pagar pelo sucesso desportivo. É assim, está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. O grande destaque vai para as palavras do Sr. Varandas, mas a mim diz-me bola completamente. A mim o que me interessa hoje é a primeira edição da Taça Terceira Anel, agora no período da manhã, onde vou desfrutar aqui com os amigos do canal e vamos fazer uma grande futebolada em homenagem ao Benfica, ou pelo menos tentar, e mais logo à tarde estarei presente no Estádio da Luz, para poder ver assim esse Benfica Boa Vista, não só com o subscritor aqui do canal que ontem ganhou um bilhete e que já contactei com ele e que vai vir levantar o bilhete em pleno Estádio da Luz, como com todos vocês que vão participar nessa grande partida. Pois ao fim e ao cabo, o público também é partícipe do espetáculo. Vamos estar lá a apoiar o nosso Benfica e espero ver mais uma grande goleada e uma grande jogatana de futebol. Uma na manhã e uma na parte da tarde, naquilo que mais importa, que é ver o nosso Benfica conquistar 3 pontos no Campeonato Nacional e voltar assim à liderança, pois é esse o grande objetivo desta mesma tarde. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve, já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até mais logo. Viva o Benfica!